Olá, o Viver Melhor de hoje é sobre parto humanizado, que não é necessariamente um tipo de parto natural ou cesárea, mas sim uma forma com que a equipe médica conduz a gestação e o nascimento. Esse conceito precisa respeitar um tripé, que é o protagonismo da mulher, uma visão interdisciplinar e integrativa da equipe e ações pautadas em evidências científicas. Para entender melhor o conceito, como o termo humanização carrega em si interpretações diversas, ao longo desta edição, você vai acompanhar entrevistas com mães, familiares e profissionais da saúde. Nós vamos abordar os principais benefícios para a mulher e o bebê, o protocolo para o chamado parto humanizado, as indicações e recomendações. Eu estive num centro de parto normal em São Sebastião, uma cidade do Distrito Federal que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. O local é referência para partos normais de baixo risco. Confira na reportagem. A Casa de Parto de São Sebastião foi criada em 2001 e de lá para cá, mais de 5.000 bebês já nasceram na unidade. A humanização é a palavra-chave por aqui. A gente respeita a fisiologia, respeita as vontades dela, ela escolhe a posição de parir, ela escolhe o acompanhante que vai ficar com ela durante todo o processo. Ela pode caminhar na varanda que a gente tem lá fora, ela pode ir para o chuveiro quantas vezes ela quiser. Edeneia Aparecida, 34 anos, acabou de ganhar o Henrique, um meninão de 3 quilos. O trabalho de parto durou pouco mais de 1 hora. Nossa equipe flagrou o momento em que a mãe cortou o cordão umbilical. Muito emocionada, muito feliz. Foi rapidinho, bem rápido, nossa, foi ótimo. Henrique nasceu sem nenhuma intervenção ou medicamento. Como de costume, logo após o parto, a equipe aplicou uma injeção de ocitocina na mãe, que é para contrair o músculo e prevenir o sangramento. Mas, fora isso, os partos ocorrem sempre de forma natural. O ano passado a gente teve 0 episiotomias, que é uma intervenção importante, assim, né, que a gente ainda vê muito, infelizmente, mas que já tem vários estudos provando que não necessita, que é o cortezinho do períneo da mulher. A gente, como mulher, a gente sente que esse momento não é só tão especial, como é muito doloroso, né? Então, assim, a gente tenta minimizar com atenção, quer uma água, respira fundo, pede para fazer exercício de respiração, vai para um banho. Às vezes elas estão desestimuladas pelo cansaço e aí não dou conta, mas aí, né, quem está lá diz, não, você é forte, você consegue, você já conseguiu até aqui, vamos em frente. Ao lado do marido, papai Arnaldo, Edeneia conta que está no 3º filho, todos de parto normal, e garante que o carinho e a atenção das enfermeiras no cuidado humanizado fazem toda a diferença. Nossa, muito ótimo, essa ajuda bastante, ajuda a ter mais coragem e tudo, né? Foi ótimo. O local tem 4 salas amplas, equipadas com várias opções para a mãe ter o bebê, como cama, banqueta e, em um dos espaços, uma banheira para a realização de parto na água. Então, tudo isso ajuda na fisiologia do parto, traz uma experiência melhor para a mulher em relação ao parto, uma experiência de protagonismo mesmo da mulher, né? Eu brinco que os nossos enfermeiros, eles são todos contorcionistas, ela vai escolher a posição e a gente vai dar um jeito de pegar o bebê. Além do acolhimento, a equipe apoia e orienta as mulheres antes, durante e depois do parto. E o recém-nascido passa o tempo inteiro ao lado da mãe, desde o nascimento até a alta. Helena, que nasceu há menos de 24 horas, fez o teste do pezinho no colo da mãe, a Leonarda, de 18 anos. Como logo vai poder ir para casa, na sequência foi a hora do banho, o primeiro da Helena, sob os cuidados da enfermeira. Enquanto isso, Leonarda estava atenta a todas as dicas. Ela me conta que já está no 2º filho e sempre planejou ter partos normais. Sempre desejei. Assim, por ser mais rápido, menos dolorido depois do parto, né? Acho que a recuperação é super mais rápida. A jovem diz que se sente aliviada. Isso porque a mãe dela teve uma experiência nada bem sucedida recentemente em outra unidade pública da cidade. Um lugar, assim, totalmente desconfortável. Não tem um quarto próprio, sabe? Divide sala com outras pessoas. Eu não gostaria, né?
que acho que ninguém gostaria. A Casa de Parto de São Sebastião é reconhecida pelo Ministério da Saúde como Centro de Parto Normal Humanizado e tem selo da iniciativa Hospital Amigo da Criança, que tem como uma das prerrogativas a formação de todos os envolvidos, desde a equipe de segurança até a gerência da unidade. Nós somos seres humanos e todos os partos deveriam ser humanizados e respeitosos, independente do ambiente, né? E independente do tipo de parto. Se foi uma cesárea necessária, ela precisa ser humanizada também, ela pode ser humanizada também, né? Com cuidado com aquela mulher, com cuidado com aquele bebê, com o contato que a gente pode favorecer. Trabalhar com vida é muito bom. É diferente de outras clínicas que você recebe às vezes algum diagnóstico e fica triste, né? Aqui não, aqui você vê a alegria da mãe e você acaba sendo irradiada, contaminada por essa alegria do momento que acontece após o parto. Mas será que todo parto normal é humanizado? Esse conceito ele é obrigatório na rede pública e privada? Bom, para entender estas e outras questões, eu converso agora no estúdio com a presidente da Federação Nacional de Doulas do Brasil e da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro, Morgana Eneili, e o médico ginecologista e obstetra e representante da REUNA, que é a Rede de Humanização do Parto e Nascimento, Braulio Zorzella. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Vou começar com o Dr. Braulio. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho na abertura sobre o conceito, né, de parto humanizado, mas eu quero novamente ouvir o senhor sobre as características desse modelo de parto, digamos assim, e como o Brasil vem avançando nos últimos anos, já que a gente vem falando mais sobre esse assunto e tendo um olhar mais cuidadoso. Olá, Rafaela. Olá, Morgana. Esse assunto ele vem sendo discutido tem mais ou menos, talvez 20 anos no Brasil, né? Logicamente que a humanização de qualquer assistência, seja na saúde ou em qualquer outra área, ela vem sendo discutida há muito mais tempo, mas esse foco mesmo, humanização do parto e nascimento, ele vem fortemente sendo discutido nas últimas 2 décadas. Uhum. Você citou muito bem 3 pilares da humanização do parto, uma delas o protagonismo da mulher, a outra a equipe transdisciplinar, baseada em evidências científicas, que seria o 3º pilar, para atender essa mulher. Essa tríade, ela realmente ajuda bastante a gente definir o que é a humanização do parto. Mas eu gosto também de incrementar um pouco mais em relação a isso, dizendo que, assim como se a gente escutar agora que um cachorro latino, eu vou saber que é um cachorro. Se eu escutar um miado, eu vou saber que é um gato. Tem coisas que são próprias do ser humano, né? Que são características do ser humano que, portanto, tornam aquilo uma característica humana, humanizam aquela característica, né? E uma das questões muito importantes na humanização do parto é justamente toda a ciência e tecnologia que o próprio ser humano inventou em prol daquela mulher que está sendo atendida, e tudo isso sendo utilizado por uma equipe transdisciplinar e não uma equipe médica só, como você falou no começo. É bom a gente quebrar alguns paradigmas, né? Uma equipe transdisciplinar, ela é mais do que uma equipe médica, né? E há uma horizontalidade nesse cenário. Logicamente que a gente vai caminhar para isso, a gente não está nisso ainda, mas é bom a gente já olhar lá na frente, como se a gente imaginasse a planta da casa, a maquete da casa pronta, para um dia ela ficar pronta, né? Então, a gente imagina que os cuidados serão transdisciplinares e não uma equipe médica com uma horizontalidade dentro dessa equipe, né? Então, quando a gente utiliza justamente esse benefício que o ser humano nos dá, que é estudar tecnologia, criar tecnologia e fazer ciência. A ciência é uma tecnologia, uma grande tecnologia. Quando a gente usa isso em prol de um outro ser humano que está ali sendo atendido, que é a mulher, colocando ela como protagonista, respeitando as suas decisões, suas vontades, o seu espaço, sua privacidade, sua autonomia, a gente está humanizando o nascimento e o parto, o nascimento do bebê e o parto da mulher. E você me perguntou também para onde estamos indo. A gente está em constante mudança, né? A gente nunca para no tempo aí em relação ao que está acontecendo. Eu vejo que hoje a gente está muito melhor do que estava há 10 anos atrás, que estava muito melhor do que estava há 20 anos atrás. Hoje em dia esse termo ele já está muito melhor aceito, inclusive na comunidade de saúde como um todo, né? Se entende muito mais o que é o parto humanizado. Lá no passado, talvez há 20 anos atrás, né, Morgana, quando falava parto humanizado, as pessoas pensavam, é só um parto em casa na banheira. Fala, não, calma, pode ser que um parto em casa na banheira também não seja humanizado, se não respeitar a segurança, bem como pode ter um parto humanizado intra-hospitalar e vice-versa. Não é o local do
parto que determina se ele é humanizado ou não, mas sim o respeito à segurança e o respeito à autonomia daquela mulher é que caracterizará um parto como humanizado. Estamos avançando bastante nisso, as evidências científicas sempre estão sendo renovadas, cabe aos profissionais estarem atualizados nessas evidências científicas, né? E cabe também às mulheres que têm uma grande demanda de, hoje em dia, se você faz uma pesquisa hoje perguntando para muitas mulheres o que elas preferem, se elas preferem um parto normal ou uma cesárea, a gente já vê que há um grande aumento da decisão da mulher por primeiro tentar um parto normal para depois ir para uma cesárea, deixando a cesárea somente quando necessário. Então, eu acho que a gente está caminhando, né? A gente tem avanços e retrocessos, mas o saldo tem sido sempre positivo, caminhando aí para um futuro promissor, um presente já promissor na humanização do parto e nascimento. Pegando o gancho aqui, Morgana, esse processo de humanização do parto, ele deu protagonismo a uma figura central de apoio à mulher. Eu estou falando das doulas. Você preside a Federação das Doulas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dessa profissional, o que ela faz, como é que vem sendo a atuação e a receptividade das doulas nos hospitais. Há uma adesão maior, eu vejo que as mulheres estão procurando, a gente também está falando mais sobre isso e tentando entender um pouquinho o trabalho de vocês, né? Rafaela, acho que é importante a gente pensar, enquanto o Braulio falava, eu me lembrava muito de uma imagem que eu costumo dialogar, seja no processo de construção com as mulheres e com as pessoas que querem parir, seja com pessoas que nunca tiveram experiência de parto. Pensa que, em algum momento, algo fisiológico passou a ser tratado como algo mecânico. Se você lembrar como o parto acontecia há décadas atrás, e que tem essa comparação que a própria participante desse VT trouxe para a gente, o que ela diz? Aquele lugar é sem privacidade, tem 10 pessoas, uma do lado da outra, procedimentos padrões sendo repetidos, e essa pessoa não tem direito a viver a sua experiência individual. A experiência passa a ser a experiência da tecnologia do ponto de vista do método e não da ciência, do processo que é da evidência do bem-estar. Quando você vai falar de doula, eu costumo dizer que nós somos uma profissional especializada em bem-estar no momento da gestação, do parto e do pós-parto, incluindo aí o puerpério. A nossa grande função foi enxergar que para essa experiência ser positiva, né, que é o que vai trazer nas documentações mais recentes, no que a OMS traz hoje de benefício, é que nós precisamos pensar que o resultado, o desfecho, a experiência importa. A forma como essa pessoa vai vivenciar importa. Então, para isso, essa palavra, né, humanização, eu confesso que eu gosto muito de usar a expressão parto digno e respeitoso. Porque isso é uma coisa que todo mundo entende. Morgana, o que você defende? Eu defendo partos dignos e respeitosos. E a doula, nesse caso, é a figura que está ali para promover o bem-estar. E bem-estar é mais do que ter o melhor procedimento técnico, é ter a segurança de um olhar, é saber que alguém estará ali para promover o acolhimento, quer estar ali para poder prestar informação e esclarecer quando tem outras pessoas dentro dessa lógica da transdisciplinaridade, de uma ação integrada, que estão promovendo o cuidado técnico, estão ali atentas aos sinais de vitalidade. A gente está ali enquanto suporte informacional, enquanto suporte físico para acolher, mas também como suporte emocional. E esse conjunto de posições, esse conjunto de situações que fazem com que a gente esteja hoje crescendo em atuação e espaço e dedicação dentro das redes e dentro dos processos de atendimento às mulheres e pessoas que querem parir. Braulio, como é que vem sendo, como é que é no dia a dia a relação de vocês, do médico, do profissional obstetra e da doula, que não necessariamente é uma profissional da saúde, tem todas as qualificações, é claro, mas eu pergunto isso porque alguns hospitais, infelizmente, né, Morgana, ainda hoje, eles barram a entrada da doula. Eu conversei com uma doula, ela falou para mim que já teve dificuldades e essa é uma realidade, infelizmente, comum em todo o país. Mas como é que é a relação ali? Quem dá a última palavra? Vou pegar justamente o final da sua pergunta para tentar explicar isso um pouco. Existem dois paradigmas diferentes. Um paradigma da humanização do parto, onde a gente imagina um cuidado transdisciplinar, ou seja, cada um tem o seu papel dentro de uma equipe multidisciplinar,
né? Há uma fusão em alguns momentos, por isso que se confunde um pouco. Eu gosto até de brincar, viu, Morgana? Eu falo que a doula é a anestesista natural do parto, né? Então ela faria o paralelo do anestesista, assim como a enfermeira obstetra faz o paralelo do médico obstetra, e assim como a enfermeira neonatal faz o paralelo da enfermeira do pediatra neonatal, né? Então aí existe uma intersecção entre algumas funções, né? Então dentro desse paradigma de horizontalidade e transdisciplinaridade, cada um decide o que tem que decidir da sua área, né? Então, por exemplo, a palavra final sobre a indicação de uma cesárea é do médico obstetra. Só que a palavra final sobre a decisão se vai tomar anestesia ou não é da própria mulher, da gestante, e amparada pela doula, o que elas estão conversando, e não sou eu que vou definir ou indicar uma anestesia, assim como a palavra final sobre os cuidados neonatais com o bebê serão da enfermeira junto com o pediatra neonatal, né? Na parte obstétrica, a enfermeira vai opinar bastante. Muitas vezes, a equipe toda chega num consenso ali do que deve ser feito, sempre com a opinião da mulher que está sendo atendida, sendo colocada em questão. Então, não tem uma palavra final necessariamente, né? A gente chega em consensos do que decidir, mas logicamente que para efeitos jurídicos até, a palavra final da decisão da cesárea vai ser do médico obstetra que vai indicar e executar a cesárea, né? Agora, existem nesses outros cenários onde a doula não é muito bem vista, eu acredito que por a doula dar muita voz à mulher, ajudar no empoderamento da mulher e, consequentemente, isso quebra um paradigma que é o médico protagonista, o médico que decide, o médico que dá a última palavra, como você perguntou. Isso fere muitas vezes egos, fere até mesmo, olhando para um outro lado, tem muitos médicos que têm medo da parte jurídica, né? Tem medo de processos e falam assim, não, eu que sou responsável, meu CRM é que vai estar na reta depois no final das contas. Então, ninguém pode decidir além de mim. Nesse ponto, tudo bem, está tudo certo, mas essa briga de egos de quem é o protagonista ou não, né, na verdade, não é uma briga entre o médico e a doula, mas sim entre o médico e a gestante que a doula está empoderando, né? Então, a hora que a doula ajuda a mulher a ter mais voz, isso incomoda muitas vezes o médico que ainda vive no paradigma que ele decide tudo. Muita gente vê o trabalho da doula no parto, né? Naquele momento que está aquela foto bonita, que está sustentando. Mas o grosso do nosso trabalho é ao longo do processo da gestação. E aí o que acontece? Ao longo do processo da gestação, você estaria ajudando essa pessoa a tomar decisões. Quem toma decisão seria uma antítese. Você tem uma profissão que nasce como uma agência da humanização do parto no Brasil, e essa profissão, essa profissional, ser a pessoa que toma a decisão. Quem toma a decisão é a pessoa que vai parir. E esse é o grande dilema que muitas vezes se coloca, porque não tem a ver só com a profissional doula, tem a ver com outro olhar que está na própria política de humanização. Como a gente é uma agente, né, a gente faz a agência desse processo, essa profissão, que é a mais recente, ela é tomada como a figura que representa esse novo lugar em que a pessoa gestante, a mulher, está atuando. Não é a doula. Só que como a agência em relação à informação, a essa pessoa ter uma qualidade de compreender o que está acontecendo, acaba virando, a culpa é da doula. A doula é a culpada porque as pessoas que chegam hoje para Paris chegam no consultório sabendo perguntar e dizendo, eu não quero ter uma episiotomia, eu não quero passar por tal procedimento. Isso coloca esses profissionais que podem ter um ego, podem discutir um pouco como essa sua posição está, numa situação de desconforto. Porque, afinal de contas, por que essa pessoa tem que saber disso? Eu ouvi sobre isso no meu parto. Por que você tem que saber disso? Por que você tem que discutir? É só você ir para lá e ter o seu filho. Bom, a gente está falando sobre o trabalho das doulas, né? Nossa equipe conversou com mãe e doula em Brasília, Maju e a Andréia, e mostra agora a conexão e a parceria entre elas. A produção é de Joyce Pires. Acompanhe. A conexão, a troca de afeto, confiança e parceria entre a doula Andréia e a mamãe Maria Júlia, Maju, são provas de que a relação tem tudo para ser eterna. Não é só um trabalho, né? Não é só realmente eu estou indo lá entregar algo, entregar um serviço. É mais do que isso, é um momento tão íntimo na família, um momento tão íntimo na vida de pessoas, e eu me sinto muito honrada por isso. A doula,
na minha vida foi uma âncora de segurança. Eu ancorava nela essa certeza de que meu corpo ia dar conta, de que meu filho ia dar conta, de que eu conseguia mais um pouco. Maju é mãe de 7, de 1 ano, e da Zoe, de apenas 25 dias. Os 2 partos foram de forma natural, no hospital, mas assistidos pela doula. Em março de 2021, nascia o primeiro filho da Maju e uma nova atividade profissional de Andréia. Era o ponto de partida para a realização do desejo de colocar em prática o propósito de ajudar mulheres, bebês e famílias. Eu sempre amei estudar sobre isso, estudar sobre a saúde da mulher, estudar sobre partos, mesmo sem ter a mínima noção de por onde eu ia começar. Então, eu sempre busquei conhecimento nessa área. É uma forma de você dar todo o suporte necessário para que uma família tome as melhores decisões e escolha as melhores decisões para eles. Hoje, quando a gente fala de parto humanizado, as pessoas têm muita dificuldade de entender que humanizar é respeitar as escolhas de outras pessoas. Não é fazer com que essas pessoas escolham fazer aquilo que eu acho que é melhor para elas. Andréia começou a acompanhar Maju ainda na gestação e a psicóloga garante que o apoio foi fundamental no nascimento das crianças, principalmente no parto do 7, quando Maju ainda era mãe de primeira viagem e precisou enfrentar as intercorrências normais do parto. Foi muito intenso, foi muito rápido, então foi muita dor em pouco tempo. Quando eu já estava assim, urrando de dor, eu olhava para ela, não olhava para ninguém, e falava, eu quero anestesia, eu quero anestesia. E ela olhava para mim, respirava fundo, segurava meu ombro assim, e vinha no meu ouvido assim, com a vozinha doce dela, Maju, é o seu limite? Eu não sei de onde eu tirava força depois que ela falava essa frase. Eu sei que me subia uma força, não sei de onde. Eu falava, não, eu consigo. E na gestação da Zoe foi muito mais tranquilo, porque foi muito perto, né? Então, ainda lembro disso, é aquilo outro. Foi muito... Eu não pedi tanto da presença dela, mas sempre que eu precisava de alguma coisa, ela estava lá, de vez em quando... Ela vinha aí, como é que tá, como é que estão as coisas, como é que você tá. A palavra doula vem do grego e significa mulher que serve. Estudos da Organização Mundial da Saúde já comprovaram que o acompanhamento com a doula e a sua presença no parto tornam o processo mais rápido, tranquilo e até mesmo com menos dor. Ela foi uma ancoragem de segurança, foi uma ancoragem de certeza, de empoderamento. Ela foi tudo isso pra mim, assim. E eu me sinto, assim, muito mais do que só amiga hoje. E realmente isso nos deu a oportunidade. Eu me sinto muito próxima dos bebês que nasceram, né? Eu sinto que realmente eles fazem parte da minha vida. Não eu faço parte da vida deles, eles fazem da minha. Eu me emociono em todos os partos, eu choro em todos. E quando eu penso nisso, realmente me emociona muito. Ver as pessoas realizando as coisas da forma que elas gostariam só porque eu tive a oportunidade de estar lá também. E isso para mim faz muita diferença. Maravilha, então eu vou pedir licença para vocês agora, a gente vai partir para um breve intervalo e daqui a pouquinho volta a conversar. E você fique com a gente porque a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde para tentar diminuir as cesáreas e tornar o parto cada vez mais humanizado. Vamos falar ainda sobre violência obstétrica. Voltamos já já. Em todo o mundo, cerca de 140 milhões de mulheres dão à luz todos os anos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O parto é um evento corriqueiro no dia a dia hospitalar e os profissionais já estão habituados e preparados para garantir um parto seguro do ponto de vista clínico. Mas um parto não se resume a regular ou monitorar o processo fisiológico. O bem-estar emocional da mulher é tão importante para um parto seguro que a OMS lançou uma estratégia mundial
para a saúde da mulher. Confira no quadro Avanços. O documento procura garantir que as mulheres deem à luz em um ambiente que, além de estar seguro de uma perspectiva médica, também lhes permita ter um senso de controle e um sentimento de realização pessoal. São 56 recomendações que estabelecem padrões globais de cuidado para mulheres grávidas saudáveis. A intenção também é reduzir intervenções médicas desnecessárias. As diretrizes da OMS incluem evidências sobre quais cuidados são necessários durante o trabalho de parto e pós-parto. Entre eles estão a escolha de um acompanhante durante o trabalho de parto e o nascimento, a garantia de cuidados respeitosos e boa comunicação entre mulheres e equipe de saúde, manutenção da privacidade e confidencialidade e liberdade para que as mulheres tomem decisões sobre o manejo da dor e as posições para o trabalho de parto, entre outras recomendações. O Brasil apresenta alto índice de cesarianas e no setor privado a situação é ainda mais alarmante. A conclusão é da pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com diversas instituições científicas do país. Nós preparamos algumas telas que apontam os dados do estudo, o maior já realizado sobre parto e nascimento no Brasil. Bom, essa pesquisa revela, vamos dar uma olhadinha aqui, a cesariana. A cesariana ela é realizada em 52% dos nascimentos na rede pública. Já na rede privada, esse número sobe para 88%. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros dados, porque a Fiocruz também mapeou a violência obstétrica nas redes pública e privada. Os dados indicam que a violência obstétrica ocorre em 45% das unidades da rede pública e 30% nas unidades particulares de saúde em todo o país. Bom, sobre esses dados eu quero agora repercutir com os meus convidados de hoje, o médico ginecologista e obstetra, representante da Reúna, a rede de humanização do parto e nascimento, Braulio Zorzella, e a presidente da Federação Nacional de Doulas do Brasil, Morgana Eneili. Bom, doutor Braulio, nós exibimos aí reportagem da OMS. A OMS, ela editou ali algumas diretrizes sobre parto humanizado, sobre bem-estar da mulher, né, ali no momento da gestação até o parto, e também sobre, versa um pouco sobre violência obstétrica, ações para minimizar essa ação que infelizmente ainda ocorre com frequência no Brasil. Queria que o senhor caracterizasse para a gente como a mulher, o que acontece ali de errado, como a mulher perceber que tem algo ali que saiu do script quando ela não tem informação. A violência obstétrica, ele é um tema muito mais jurídico do que obstétrico ou de qualquer outra área, mas de qualquer forma eu gosto de definir a violência obstétrica como sendo qualquer violência necessariamente de gênero. Ela está junto com a violência de gênero, porque é uma mulher que está sofrendo, nesse caso o gênero importa muito. Então, qualquer violência que uma mulher grávida sofra, independente em qual momento isso aconteça, seja no pré-natal, seja no parto, no pós-parto, seja no ponto de ônibus, ou em qualquer lugar que aconteça uma violência, o nome dessa violência é violência obstétrica. Há uma grande confusão, inclusive, hoje em dia, a turma mais conservadora da medicina já está entendendo, mas foi muito difícil no passado, muitos ainda baterem no ponto de que achavam que estavam falando do médico obstetra, né? E não estão falando do médico obstetra, estão falando da mulher grávida. Qualquer violência que a mulher grávida sofre é a violência obstétrica, e não quem comete essa violência, né? Tudo bem que para aqueles que a carapuça serviu, e aí ele pensa, então estão falando de mim? Ok, então quem sou eu para tirar a carapuça dessa pessoa? Mas a violência obstétrica é a violência sofrida por uma mulher grávida. E aí, quando a gente olha para as recomendações da OMS, que preconizam que a gente siga as melhores evidências científicas possíveis, trabalhe de uma forma horizontal dentro de uma equipe transdisciplinar para amparar a vontade daquela mulher, qualquer coisa que quebre um desses três pilares será violência obstétrica. Se você não seguir as evidências científicas mais atuais, isso é uma violência obstétrica. Se você não trabalhar de uma forma
organizada, transdisciplinar, 24 horas por dia para aquela mulher, isso se refletirá em violência obstétrica, bem como qualquer outro desrespeito à mulher, seja físico, seja emocional, seja verbal, vai ser uma violência obstétrica, né? No começo eu comecei dizendo que seria uma questão jurídica, né? A grande questão da violência obstétrica que está prestes a acontecer logo mais é a tipificação dessa violência como um crime, assim como tem um crime de estupro, por exemplo, tem um crime de violência obstétrica para que daí seja judicializado, seja penalizado, né? Então isso vai facilitar muito para as coisas serem colocadas, os pingos serem colocados nos devidos is, né? Então, mas a violência obstétrica é algo que ela passa a ser mais identificada depois que ela tem um nome, justamente, porque fica mais fácil de falar. Como é que chama aquele negócio ali que acontece com a mulher quando ela é xingada no parto? Como é que acontece quando aquela mulher é cortada onde não deveria ser cortada? Aquilo é uma violência obstétrica, né? Então, fica mais fácil quando a gente nomeia, né? E acredito, então, que a gente está num grande processo aí, tanto jurídico quanto obstétrico mesmo, para combate de violência obstétrica, para a prevenção, principalmente, de violência obstétrica, né? Que depois que já passou, a mulher já ficou traumatizada, aí alguém vai ser punido, é melhor a gente prevenir para que não aconteça. E a partir do momento que todo mundo começa a entender o que é a humanização do parto, automaticamente entende o que é violência obstétrica, que é uma coisa exatamente o oposto da outra, né? Tudo aquilo que não é parto humanizado é violência obstétrica e vice-versa. Então fica mais fácil de definir, um pouco mais pragmático até de entender. Com a palavra agora sobre o tema, Morgana. Morgana, você considera um avanço esse posicionamento da OMS, assim como a OMS endossa ali a participação das doulas no parto, né? Ela também versa sobre essas inúmeras diretrizes em prol do bem-estar da mulher e para coibir esse tipo de ação. Não só para coibir, mas também para que essa experiência possa ser evitada. Acho que o Braulio ele termina muito bem quando ele está indicando que esse lugar da violência ela acontece numa oposição ao direito. Hoje, diversos estados já têm legislação que tratam de violência obstétrica. E muito até do sistema jurídico tem conseguido avançar com o apoio das defensorias públicas, os núcleos de defesa do direito das mulheres, em prol de situações que vão dar o direito dessa pessoa não passar, ou depois que isso ocorra, que ela possa ser indenizada, que ela possa passar por situações em que ela tenha reparação em relação à violência sofrida. Eu acredito muito nessa perspectiva de que, se você for pensar que há 10 anos atrás a gente não tinha legislação sobre isso, não tinha a mesma visibilidade sobre o tema da violência obstétrica, e as pessoas nem sabiam que tinham passado por uma situação de violência. E muitos movimentos, inclusive, passaram a dizer: o parto se tornou normal, tão violento ao ponto de que as pessoas passaram a preferir fazer cesáreas. Então, as pessoas passaram, para evitar passar por tanta violência, eu, inclusive, vou topar passar pela violência de ter que fazer uma cirurgia, mesmo sem desejar, porque são camadas e camadas familiares de referências, de pessoas dizendo que não fica quietinha, não diz que está com dor. São culturalmente passado entre familiar de que você, inclusive, tem que treinar uma forma de estar no parto para que você não passe por uma situação de violência. Esse é o tamanho do auge que a gente chegou no nosso país. E para coibir isso, só tem um sistema que a OMS coloca ali de forma muito explícita: informação. Nós não vamos resolver a questão da violência obstétrica a partir somente dos profissionais de saúde. Acho que quando as pessoas que vão parir, né, quando as mulheres sabem seus direitos, quando elas sabem o que deve acontecer no parto, quando elas têm noção do que pode acontecer ou não, ou que ela tem o direito de, não estando dentro do seu plano de parto, de que o profissional tenha que dialogar com ela sobre o que vai acontecer sobre o seu corpo. Parece óbvio, né? É o corpo da pessoa, alguém vai fazer uma intervenção naquele corpo. Me parece óbvio que, para fazer uma intervenção no corpo de outra pessoa, que alguém tivesse que perguntar ou explicar, contar o que está acontecendo. Mas não é óbvio. Essas intervenções elas passaram a ser feitas de uma forma
tipificada como padrão. E isso se reproduziu na nossa sociedade. Então, por isso que é tão difícil falar de violência obstétrica. Por isso que é tão difícil se criar uma cultura anti-violência obstétrica. Nós temos o direito de experimentar o parto, como diz a OMS, como diz a evidência científica, de forma positiva, digna e respeitosa. Agora eu vou voltar a repercutir aqui com os meus convidados outras questões que envolvem o parto humanizado. A gente sabe que são inúmeros mitos e verdades também que envolvem o tema, claro. Vou começar agora com uma primeira questão, doutor Braulio. Eu comentei até aqui no início, né, foi uma perguntinha aqui, será que o parto humanizado é sinônimo de parto normal e vice-versa? Não necessariamente. De forma alguma. Parto humanizado é um sinônimo de respeito às escolhas da mulher, baseados em evidência científica, portanto, baseados em segurança, atendido por pessoas que são capacitadas para isso. Basicamente é isso. Então, não tem a ver com por onde o bebê saiu. Se o bebê saiu pela vagina ou saiu pela barriga. Desde que a mulher tenha participado dessa escolha e o bebê tenha saído pelo melhor lugar possível para aquele caso, que no caso, baseado em números da Organização Mundial de Saúde, 85% das vezes será via vaginal e 15% das vezes será via barriga, via cesárea, né? Então, não é a via de parto que determina se o parto foi humanizado ou não, e sim a forma que ele foi atendido. Morgana, a recuperação do parto humanizado é melhor, é mais rápida? Mito ou verdade? Super verdade, porque imagina você não ter passado por uma cirurgia. Eu costumo brincar, Rafaela, com os homens, assim, você já imaginou você fazer uma cirurgia e aí, de repente, você tem que, no dia seguinte, chegou em casa, ter que cuidar de um bebê, pegar no colo, sentar, abaixar, cuidar da casa? É muito melhor não fazer uma cirurgia, né? É claro que, como o Braulio trouxe, às vezes ela vai ser necessária. Mas se existe uma forma de fazer isso naturalmente, porque a natureza já preparou o nosso corpo para isso, vai ser sempre melhor, né? Doutor Braulio, toda mulher tem condições de ter um parto natural, sem intervenções? O parto chamado normal? Mito ou verdade? Até que se prove o contrário, verdade. Porque toda mulher que inicia uma gestação, ela não necessariamente está fadada a terminar com uma cesárea. A gente só vai descobrir isso durante a gestação ou, na maioria das vezes, onde a cesárea vai ser necessária, durante o trabalho de parto, assim, no final mesmo, quando o bebê está quase nascendo e que não é possível um parto normal e se torna uma cesárea. Então, se a gente for usar, tem uma expressão também que é muito falada, foi muito falada por alguns anos na humanização do parto e que eu não concordo muito, que fala toda mulher sabe parir, né? Eu não gosto muito dessa expressão porque parece que 100% das mulheres terão parto normal e isso contradiz um pouco com o que a gente vê na realidade, que isso não é realidade. Desde que a gente estuda obstetrícia e que a gente pensa que a gente quer salvar pessoas, né? A gente quer evitar mortalidade de mães e de bebês, a gente pensa que uma fatia dessas pessoas terão um término em cesárea, ou seja, se eu partir do pressuposto que toda mulher terá parto natural, eu vou estar aceitando como era antigamente. Vamos pensar 1000 anos atrás, para ficar bem longe da época de agora, onde tinha muitas mortes no parto que hoje são evitáveis. Então, não dá para falar que toda mulher terá um parto natural, mas toda mulher que começa a gestação, a princípio, poderá ter um parto natural. Eu só vou saber isso lá na frente. A idade é um fator determinante, né? Ou nem sempre, doutor Braulio? Para essa condição do parto cesárea ou normal? Sim, acima de 60 anos, as mulheres provavelmente terão que ser submetidas a cesárea. A idade, ela realmente afeta. Mentira, então, é mito. Esse é um grande mito. É um grande mito, não tem menor cabimento. A grande questão dos mitos é que existem mitos que eles são populares, né? Existem muitos mitos populares. Existem mitos que vieram de dentro da própria obstetrícia, estão escritos nos livros do passado da obstetrícia, e aí às vezes é mais difícil desbancar esses mitos, né? Esse mito que você falou agora, se a gente pegar um livro de ginecologia e obstetrícia da década de 80, tem lá um capítulo que se chama Grávida Idosa, que era considerada acima de 35 anos, a grávida idosa, né? Só que hoje em dia esse conceito já caiu, então isso às vezes perdura na mente das pessoas, mas não existe essa de que a idade é que determina o tipo de parto. Morgana, tenho 2 cesáreas, vou ter o 3º filho, consigo ter parto normal ou é impossível, uma vez que o corpo já fez cesariana, agora não tem como, estou fadada a ter
uma terceira gestação e o parto cesárea. Isso é mito ou é verdade? É mito, mas depende, né? Acho que Braulio sabe, se eu fosse a sua doula, Rafael, eu ia te orientar que você verificasse como foram as suas cesáreas, procurasse uma boa equipe médica que topasse passar por esse processo. Em especial porque a cada processo o seu risco pode aumentar. Então, você tem que ter uma equipe que também queira, né, viver esse momento com você. Aqui no Brasil, hoje, né, nos acompanhamentos que a gente faz, a gente percebe que aumentou o número de partos vaginais após 2 cesáreas. Mas ainda, mesmo na rede pública, se uma mulher chegar em trabalho de parto com 2 cesáreas, ela vai enfrentar uma pressão para que ela tenha que ter uma terceira cesárea. A não ser que ela esteja num ambiente ou num cenário, eu gostei da expressão do Braulio, num cenário em que ela tem uma equipe preparada e atualizada que vai fazer as análises e vai promover que ela possa ter esse acompanhamento para ter um parto normal. Porque é sempre a lógica, né? Por que você vai repetir uma cirurgia se existe a possibilidade de que você possa fazer isso fisiologicamente? Assim, nenhum outro ser humano vai fazer assim, vou ali, ó, talvez eu quebre o braço, o punho, posso quebrar o punho, então eu vou fazer previamente uma cirurgia para colocar uma placa. Isso é um nonsense que se estabeleceu em relação a esse corpo. Então, não é que possa ou não possa, mas que você vai ter que procurar um lugar que tenha a compreensão e esteja atualizado em relação a essas evidências. E no último lugar, eu sempre digo assim, nesse diálogo com as equipes, né, com quem eu vou conviver ou com quem as doulas atendem, acho que se a pessoa estiver confiante e segura e ela tiver com uma equipe que esteja promovendo esse bom atendimento, ela vai ter uma cesárea ou ela vai ter um parto normal à luz do que for, na evidência científica, mais seguro para ela. Acho que isso é uma palavra que eu gosto muito de dizer. As pessoas viram assim para mim como doula. Ah, mas você então só acompanha parto em casa, etc. Eu disse, gente, o que eu mais acompanho é parto hospitalar. Acho que 95% do meu trabalho é parto hospitalar, que nem sempre é sem intervenção nenhuma. E eu estou falando de muitas vezes você está em hospitais e com equipes que têm essa perspectiva humanizada. Então, a pensar que o parto só vale, só é humanizado se ele for totalmente natural, sem intervenção nenhuma, é um mito que, inclusive, inviabiliza a ideia da humanização para muita gente, porque fica inacessível. Então, essa pessoa que já tem uma cesárea, ela já fica assim, então eu não posso mais ter esse parto. Se ela tem 2, para ela é mais inviável. Acho que informação é a alma do negócio. Já acompanhei gestantes que tiveram parto normal após 3 cesáreas. Era o 4º bebê e ela já tinha 3 cesáreas e ela teve o seu parto normal após 3 cesáreas. Nasceu lindamente, banqueta, linda, emoção, todo mundo chorando. Então, é possível? É possível. Vai depender de como ela vai se preparar para isso diante de um sistema que vai dizer que não. Não, só complementar uma parte técnica sobre essa questão da cesárea e parto normal, né? Parto normal pós-cesárea. A frase uma cesárea sempre cesárea, ela veio da época que não tinha ainda evidências científicas para saber o que aconteceria com o parto normal depois da cesárea. Então, quando inventaram a cesárea, eles não sabiam o que ia acontecer. Então, veio essa regra, bom, eu acho que vai romper o útero, então é melhor a gente já fazer a cesárea para não acontecer um problema maior depois. Com o passar das décadas e como foram acontecendo muitos partos normais depois de uma cesárea, foi possível juntar números e juntar evidências para olhar e falar, nossa, é só isso que rompe? Hoje a gente sabe que os trabalhos científicos, o mais ácido de todos fala de 0,4% de ruptura uterina em uma cesárea anterior. Né? Então, isso já caiu tem 3 décadas, essa regra de uma cesárea sempre cesárea. E o mesmo aconteceu com 2 cesáreas, também não tinha números para 2 cesáreas. Então, virou aquela regra, 2 cesáreas sempre cesárea. E a medicina vai evoluindo, as estatísticas vão evoluindo. Hoje a gente já tem números suficientes para saber que a ruptura uterina para 2 cesáreas anteriores é 0,6%, ou seja, estatisticamente está no mesmo grupo de uma cesárea anterior. Então, tanto faz 1 ou 2 cesáreas anteriores, que dentro das evidências científicas é o mesmo caso.
Por isso que a mulher pode ter parto normal com segurança depois de 1 e 2 cesáreas, respaldada em evidências científicas hoje, e caiu totalmente por terra essa de que 1 cesárea sempre cesárea, 2 cesáreas sempre cesárea. A partir de 3 cesáreas, aí a gente já vai empatando alguns riscos e benefícios para cada um dos lados, mas também é possível a mulher ter parto normal após 3 cesáreas. Tem alguns riscos envolvidos nisso, né? Com 4 cesáreas também, com 5. O número de cesáreas, até porque quando a gente compara riscos, a gente tem que olhar o risco do outro lado também. Sim. A gente tem que falar, ué, se fizer a cesárea, qual que é o risco de fazer a cesárea? Tem um risco também de sangramento, de hemorragia, da recuperação e de vários outros problemas depois, aderências na cirurgia. Então a gente tem que sempre pesar os dois lados e não olhar, tem risco aqui e do outro lado não tem. Não, dos dois lados tem risco. Então, hoje em dia, dentro das evidências científicas, até 2 cesáreas anteriores é recomendada, inclusive, a espera pelo parto normal, e a cesárea só realmente se indicada por outros motivos e não por ter 2 cesáreas anteriores. Bom, como é que fica o emocional da mulher em meio ao turbilhão de emoções da maternidade, o parto, a nova rotina? A psicologia perinatal existe para enfrentar essas e outras situações, ajudando a mulher a lidar com expectativas, frustrações e mudanças que acontecem durante essa fase da vida. A nossa equipe conversou com a psicóloga perinatal Thalita Miranda. Ela afirma que o puerpério pode durar até 2 anos, ao contrário daqueles 45 dias. E que para a psicologia não é só o corpo que tem que voltar ao lugar, as emoções também precisam ser balanceadas. A gente faz uma divisão aí com a medicina, né? A medicina chama o puerpério considera até 45 dias ou 60 dias do pós-parto imediato, né? Porque ela tem uma visão fisiológica apenas do pós-parto. Então, é quando ali mais ou menos os órgãos voltariam para o lugar, aquele corpo se espera, né? Que aquele corpo volte à funcionalidade de antes do parto. Então, a medicina considera ali até os 60 dias. A gente, na psicologia, a gente tem essa consideração maior. A gente considera que não é só o corpo que precisa voltar ao lugar, né? A gente considera que as emoções precisam voltar a se balancear. A gente sabe que não é que vai voltar a ser como era antes, né? Eu digo que isso nunca acontece, a gente nunca volta a ser como era antes. Essa transformação é para sempre, assim. Mas é um tempo que essa mulher vai precisar para se reorganizar, digamos assim. Para se haver com essas transformações, com essa mudança de papel social, que é uma mudança de papel social importante, em que a mulher deixa de ser apenas filha, né? Até agora era sua filha e agora ela vai ser mãe também. E tem todas as questões, é uma mulher que era às vezes muito produtiva na área profissional, se vê um pouco não tão produtiva, um cansaço muito grande. Então, tudo isso tem lugar nesse puerpério aí para a psicologia, que a gente considera até uns 2 anos, mais ou menos, do pós-parto. Quando algo não sai como planejado na hora do parto, a psicologia também tem respostas para a frustração da mulher. Vamos ouvir mais um trecho da doutora Thalita. Para algumas, isso vai ser tranquilo, vai ser ok, é mais uma frustração que aconteceu na vida, porque a vida é repleta delas, e ela vai lidar bem com isso e vai atravessar esse momento numa boa. Para algumas outras, não. Para algumas outras, isso é um ponto importante que precisa ser trabalhado em terapia mesmo, né? Com ajuda profissional mesmo. O que deu errado, em muitas aspas, né? Por que aquele parto que não aconteceu como eu queria era tão importante para mim, né? O que eu trago na minha história, do meu próprio parto, ou do que eu ouvi da minha mãe contar, né? O que aquilo pode ter, de alguma maneira, influenciado no momento do meu parto. E por isso eu não consegui o que eu queria, né? Então, assim, é importante que isso seja elaborado de acordo com a necessidade individual. Se para uma mulher isso é um ponto importante que precisa ser trabalhado, sim, então a gente não pode atropelar. A gente vê muito, né, que a família às vezes, isso não importa, o seu bebê está com você e é isso que importa, ele está saudável, você está com seu bebê, é isso que importa. Às vezes não é só isso que importa, isso importa também, né? Mas lidar com o luto, a gente chama até de luto, né? Porque é o luto pelo parto não vivido, é o luto por aquele parto desejado que não aconteceu como queria. Então vamos acolher essa mulher, ouvir, né, quais são os seus pontos em relação a isso e, se for necessário, vamos sim procurar um acompanhamento psicoterápico que possa trabalhar profissionalmente, né, a vivência desse luto. Eu quero finalizar o programa aqui pedindo para o Braulio dar o serviço do Reúna. Como é que é o trabalho de vocês? Como é que a gente faz contato com a rede? A Reúna é uma ONG sem fins lucrativos e que surgiu já há 3 décadas no Brasil.
e tem diretorias que são eleitas trianualmente, e as pessoas que fazem parte da Reúna, elas militam em todos os cenários, tanto técnico, científico, quanto pela formação da rede mesmo, mas basicamente tem 2 cenários que são mais trabalhados pela Reúna, que é o cenário político e o cenário jurídico, no sentido de regulamentações de leis. Nós somos uma ONG, né, que estamos lá cutucando, seja deputados, seja vereadores, seja senadores e governo federal, Ministério da Saúde, por aí vai. Durante 2 décadas, a Reúna teve uma participação muito grande junto ao Ministério da Saúde na confecção de materiais mesmo de humanização do parto, apostilas do Ministério da Saúde, por aí vai, bem como teve uma grande participação na lei que regulamentou o acompanhante no parto, né, que é já uma lei que já tem aí 15 anos, 17 anos mais precisamente, e a Reúna faz isso, né? A Reúna, ela é uma rede que junta pessoas para falar de política, falar de jurídica e para fortalecer o movimento como um todo, de todos os profissionais, dos médicos, das enfermeiras, das doulas, dos pediatras, dos anestesistas, todo mundo. Para se filiar à Reúna, basta entrar no site da Reúna, reuna.org.br, e se filiar à Reúna para ajudar a participar com a gente. A gente está abrindo embaixadas agora, uma para cada estado, inclusive, para que a gente consiga ter uma amplitude maior aí no Brasil todo. E aí é isso, é um movimento de ativismo mesmo, para a gente conseguir mudar, para a gente conseguir fazer a reforma obstétrica que a gente tanto almeja no nosso país. Morgana, qual é o endereço de vocês? Quem quer ter acesso ali, saber como é que é o trabalho da doula, se aquela doula é filiada, tem de fato qualificação, por favor, dá o serviço, compartilha com a gente. É um movimento, né, que ele também é constituído de ações voluntárias, então muita dessa demora na organização passa muitas vezes por uma dificuldade mesmo, inclusive de angariar, né, os recursos necessários para que a gente possa fazer a manutenção desse tipo de associação. Cada associação, ela recebe as doulas que são certificadas ou que são avaliadas a partir do seu processo de trabalho, e elas então passam a compor essas associações estaduais que se filiam à Federação Nacional de Doulas. A federação hoje atua diretamente com essas 11, mas indiretamente com essa outra rede, que são de mais 8 estados. Nós temos mais 3 estados em processo de construção das suas organizações estaduais. O que a gente faz hoje estar nesse processo de agência pelo cumprimento das legislações doula, pela aprovação do PL nacional, que agora tivemos recentemente no Senado. Estamos trabalhando para que essa lei seja aprovada, garantindo o exercício da profissão de forma mais uniforme, porque hoje a gente já atua na maioria dos estados, mas tem, né, inconsistências como ponto de vista de como cada lugar pode ser visto, e isso poderia, por exemplo, resolver essa leitura, muitas vezes, do que essa profissional que faz ou não faz. A gente também está nas redes sociais como Fenadoulas BR, tanto no Instagram quanto no Facebook, e estamos ali trabalhando, Rafaela, para promover acesso à informação. Eu sempre digo, direito à informação em saúde faz parte dos princípios do SUS. Então, isso não é algo que a gente está fazendo por militância, é porque é direito, e as pessoas, quando passam a saber seus direitos, elas podem fazer a sua própria existência ser mais plena e as suas experiências mais positivas a partir dessa ciência, inclusive podendo acionar o sistema jurídico em caso que o seu direito tenha sido negado. Muito obrigada pela participação de vocês, estou encantada com o programa de hoje. Muito obrigada por compartilhar experiências, informações. Muito grata pela disponibilidade, viu? Obrigada a vocês e desejo sucesso, que esse programa possa servir longamente para que tanto os trabalhadores da justiça que participam dessa TV pública, quanto todo mundo que assiste e acessa, possa conhecer mais e possa, inclusive, ajudar na promoção desse direito. Parabéns pelo seu trabalho, Braulio. Mais uma vez, parabéns, Morgana, também. Obrigada, viu, Braulio? Obrigado, Rafaela. Obrigado, Morgana, por compartilhar esse espaço comigo também.
E obrigado por me ensinar tanto quanto o quanto eu aprendo com mulheres como você. Cada vez que eu ouço falar, eu aprendo mais um pouquinho. Obrigado mesmo. Obrigado, Rafaela. Que coisa boa. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês também que nos acompanharam em mais uma edição. O programa Viver Melhor fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo. Eu te espero. Tchau, tchau.